Qual jejum emagrece mais? Será que você faz o melhor jejum? Será que você faz jejum do jeito certo? Existe alguma diferença entre tipos de jejum? Essas são as respostas que você vai encontrar no vídeo de hoje. Eu sou Thaís, nutricionista, e eu te mostro o caminho para você emagrecer de uma vez por todas, mesmo que você desconte a sua ansiedade na comida. Antes de tudo, vamos contextualizar o que é o jejum. Jejum nada mais é do que um período onde você fica voluntariamente sem se alimentar. Você entra numa abstinência alimentar, você decide não comer. E para que serve esse jejum? Quais são os benefícios? Hoje, o que a gente vê pela literatura, que é o que é mais divulgado, é que estar alguns períodos sem se alimentar melhora o seu ciclo circadiano, que é o funcionamento do seu relógio biológico. Nós vemos também benefícios de microbioma intestinal, então a gente observa que existe uma melhora, uma neutralização desse funcionamento das bactérias que nós temos no intestino, então parece que elas gostam quando nós permanecemos algum período sem se alimentar, e a gente vê melhora também até mesmo de estilo de vida, hábito alimentar, são algumas respostas positivas que o jejum traz. E onde tudo isso começou? Começaram a fazer estudos com homens que participavam da prática do Ramadã. Esses estudos eram observacionais. O Ramadã é uma prática do islamismo onde eles permanecem o dia todo sem comer, eles só podem se alimentar após o pôr do sol. E o que se observou? Que esses homens, quando faziam esse tipo de jejum, perdiam peso. E por outro lado, eles também tinham melhoras em alguns exames bioquímicos, como por exemplo glicose, insulina e até mesmo colesterol. Foi aí que surgiu a ideia de que se outras pessoas também praticassem o jejum, teria os mesmos benefícios, inclusive de melhora do peso. Porém, o pulo do gato está na situação de que 2 semanas depois, após o Ramadã, quando esses homens voltavam a se alimentar normalmente, o peso era retomado e a alteração de exames também. Então, o que se observa é que não é uma técnica que vai trazer benefícios a longo prazo, só traz mesmo uma mudança no peso, porque se você parar para pensar, são pessoas que desidratam também, porque elas não podem beber água durante o dia e realmente emagrece porque você acaba permanecendo o dia sem se alimentar. Mas eu quero te mostrar alguns estudos para que você entenda qual a diferença dos tipos de jejum e você chegue à conclusão de qual o melhor jejum você deve fazer. Um jejum muito conhecido e divulgado é o jejum de dias alternados. Nada mais é do que quando a pessoa não come por um dia e no outro dia ela passa a se alimentar de forma normal do hábito dela. Quais são os resultados desse jejum? A gente observa que, na verdade, são resultados muito parecidos com outras pessoas que fazem a dieta de restrição calórica, ou seja, ela come todos os dias, mas sempre com calorias reduzidas em relação ao que ela precisa para o corpo dela. E aí isso acaba tendo uma boa resposta. Então parece ser mais interessante fazer restrição calórica do que o jejum de dias alternados. Outra estratégia de jejum é pular o café da manhã. Então a pessoa passa a noite dormindo, acorda de manhã, não realiza o café, só vai se alimentar no almoço. Esse é muito conhecido, é muito divulgado com bastante frequência. Quando a gente observa mesmo por estudos, qual é o resultado disso? Nós observamos primeiramente que a pessoa geralmente chega com mais fome na hora do almoço, quando comparado aos que realizam o café da manhã. Mas aí que está a grande preocupação. Estudos mostram que as pessoas que pulam o café da manhã com frequência têm um aumento da grelina. Grelina é o hormônio responsável por te dar fome. Então imagine comigo, se você quer emagrecer, mas aí o seu hormônio de fome acaba estando mais aumentado, qual vai ser a tendência? De você querer comer a mais. Então isso pode não ser uma boa estratégia para um processo de emagrecimento. Mas agora preste atenção para o pulo do gato. Eu quero te mostrar duas estratégias, dois tipos de jejum que têm tido respostas interessantes e pode ser que você se adapte muito bem. Jejum com restrição de tempo. Foi feito um estudo com camundongos.
Dividiram os camundongos em dois grupos. Um deles comia a qualquer hora do dia. Outro grupo respeitava o dia e a noite, ou seja, só se alimentava durante o dia, não podia se alimentar à noite. O que se observou? Eram grupos muito semelhantes de camundongos, eles eram bem parecidos, mas o grupo que comia em qualquer momento desenvolveu obesidade de uma forma bem acentuada e alterou muito os exames deles. Então, aumentou o colesterol, insulina, glicose, quando comparado a um outro grupo. Então, a grande questão é comer no horário certo, comer durante o dia é uma boa resposta metabólica para o seu corpo. E aí a gente já começa a definir qual é o melhor jejum para você fazer. Existem estudos observacionais também com pessoas que são adventistas do sétimo dia. Eles têm a prática de, em algumas épocas do ano, realizar refeições. A sua última refeição vai ser no final da tarde. O que se observa é que existe uma boa melhora no peso desse grupo, assim como dos parâmetros bioquímicos, dos exames de sangue. E, curiosamente, alguns estudos mostram que pessoas que são adventistas vivem 7 anos a mais do que pessoas que não são adventistas. E aonde estaria essa lógica? Muito provavelmente porque comer durante o dia a resposta é muito melhor para o seu corpo, mas também comer a sua última refeição o mais cedo possível parece que existe uma resposta muito melhor para a sua saúde. E por fim, eu preciso te explicar do jejum noturno de 13 horas. Essa é uma boa resposta que nós observamos através de estudos. Como seria esse jejum noturno de 13 horas? Nada mais é do que a sua noite de sono. Então, se você vai dormir 8 horas, você já está em jejum. Você vai complementar as horas para que dê de 12 a 13 horas de jejum. Então, se sua última refeição de um dia foi feita às 20 horas, você vai tomar o seu café às 9 horas da manhã. Mas se a gente associar com a informação que nós falamos antes, quanto mais cedo for feita a última refeição, melhor. Entende onde eu quero chegar? Tudo que a gente vê por estudos é que emagrecer não tem a ver com ficar sem comer, tem a ver com você fazer o que o seu corpo precisa. E o que o seu corpo precisa é alimentos durante o dia, porém numa quantidade correta, e o jejum feito à noite tem uma resposta muito melhor. Bom, parando para analisar tudo que nós falamos até agora, o que nós percebemos que ficar um dia todo sem comer não tem uma resposta tão significativa. Restrição calórica é uma boa quando a gente fala de perda de peso, mas quando a gente fala de jejum, o melhor jejum é aquele que complementa com o nosso sono e a gente somando de 12 a 13 horas para permanecer em jejum. E por outro lado, quanto mais cedo você fizer a sua última refeição, melhor será a resposta para o seu corpo. Diante disso fica a pergunta: e aí? Qual estratégia você vai colocar em prática? Será que você já faz o jejum de uma forma natural? Você observa melhoras quando você faz jejum? Ou você é o tipo de pessoa que tem medo de fazer jejum? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo.